Afinal, qual é a relação que Platão tem com Marx? Será que há alguma relação do Estado comunista com o Estado platônico? Será que tem ali realmente alguma influência platônica nos escritos marxistas? Enfim, se você não me conhece, eu sou Felício Mulinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. Enfim, essa é uma pergunta que surgiu de um membro aqui do canal, um membro muito querido, que é o Leandro Arcanjo, que mandou pra gente uma dúvida que ele tinha se havia ou não uma influência platônica nos escritos do Marx, deste grande Marx aqui. Né? Será que então o Estado lá que Platão pensa, a república ideal, seria algo como um Estado comunista, né? Até porque se a gente pega a república ideal, né? Seria uma república ideal que a educação teria muita importância, enfim. Será que tem alguma relação? A gente vai ver, inclusive, a pergunta do Leandro, como é que ele fez. Mas antes eu já até te faço um convite. Caso você queira ter seu vídeo respondido, sua pergunta, sua dúvida respondida em forma de vídeo, faça como o Leandro, se torne membro aqui do canal e aí você pode fazer sua pergunta e eu vou ter o prazer enorme de fazer aí um vídeo resposta para você. E caso você não possa se tornar membro e queira conversar um pouco, você também pode ir lá no nosso Instagram. Eu sempre demoro um pouquinho a responder, mas tento responder a todos. Combinado? Então vamos lá, bora pro vídeo. Então a gente vai aqui primeiro ler a pergunta do Leandro. Vamos lá. A pergunta do Leandro foi a seguinte. Na República, né, no livro A República, Platão faz menção a um Estado governado pelo rei filósofo. E nesse governo, Platão cita que a educação era dada pelo Estado e o Estado controlaria tudo. Isso segundo Platão. E as crianças não poderiam ficar com as famílias. Enfim, eu vi semelhanças entre Platão e o comunismo em Marx. Seria correto afirmar que Platão exerceu influência em Marx para elaborar o seu projeto comunista? Essa é a pergunta do Leandro, fiz questão de copiar do jeitinho que ele escreveu e colocar aqui em homenagem, né, em dedicação a ele, para a gente tentar pensar o que o Leandro falou. E faz um pouco de sentido, né? Pensar ali, bom, já que para Platão pensa numa república ideal, que o Estado se preocuparia, será que isso tem ali realmente alguma influência em Marx ou não? Vamos ver o que a gente pode falar. Para começar a responder, então a gente vai já primeiro de tudo, tentar entender o que Platão escreve neste livro, A República, né? Na República de Platão. O que era esse Estado, o papel do Estado para Platão, o que ele quer neste livro chamado A República. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais desse livro, eu já te sugiro, tem um vídeo aqui só sobre a República de Platão, você pode ir lá e depois continuar nesse vídeo. Mas, basicamente, a ideia é a seguinte. Platão, neste livro, A República, pensa no que seria, ele tenta responder o que seria uma república ideal. Então, você já se perguntou nisso? Como seria uma república perfeita? Uma cidade perfeita, né? Uma Calípolis, né? Que seria a ideia de uma cidade perfeita, como ela funcionaria. E para Platão, uma cidade perfeita, ela seria basicamente naquilo que cada um faria aquilo que lhe é essencial, cada um faria aquilo que lhe convém, que sua parte, que convém a sua essência, né? E aí ele divide ali a sua sociedade em três classes, né? A classe de guerreiros, que seria uma classe intermediária, acima dos guerreiros teriam os governantes, o famoso rei filósofo, e abaixo ali aqueles que produziriam, né, os artesãos, né, e também ali os comerciantes, por assim dizer. Pois bem, ali seria inclusive um trecho muito propenso à ideia de alma de Platão. Mas para não ficar aqui confuso, a gente precisa tentar entender o porquê que Platão está fazendo isso. Platão, como eu disse, ele não tem nenhuma pretensão de colocar essa ideia em prática. Deixa eu até ver se o meu microfone está certo. Não, ele está certinho aqui. Ele não quer que a sua república seja colocada na prática. Então aqui a gente já tem uma diferença para Marx. Platão ele só está fazendo um exercício filosófico. Inclusive, ele mesmo reconhece no livro que a gente teria muita dificuldade de implantar isso na prática. Então ele não tem fins práticos com a sua teoria. Diferente de Marx, tá? Marx ele realmente quer implantar suas teorias. Diferente de Platão. Mas aqui ainda também há uma outra ideia. Platão, na verdade, o que ele está ali querendo dizer, no fundo, não é tanto sobre o papel do Estado, e sim sobre a importância da educação para a formação do indivíduo.
Então toda a República, além de ser um grande tratado com vários pontos platônicos importantes sobre a questão da alma, sobre a questão da alma, sobretudo, ser um tratado também político, ele é também um tratado pedagógico. Ou seja, este livro ele não é um livro somente político, ele é ético, político, pedagógico. Ele fala muito sobre o papel que o Estado tem na formação educacional. E aí, a gente pega aqui uma coisa que o Leandro falou, a gente precisa voltar, que é, mas o Estado controlaria, as crianças ficariam não com as famílias, ficariam, para Platão, a cargo do Estado. É o que Leandro escreve mais ou menos aqui, ó. E as crianças não poderiam ficar com as famílias. Vale lembrar que isso não é Platão só que escreve. Na Grécia isso era muito comum. As crianças espartanas também não ficavam com a família. Por quê? Porque não tem a ideia de indivíduo na Grécia, né? A ideia de sujeito. Aqui a gente tem uma outra coisa muito típica da Grécia, que é, na Grécia, o cidadão grego, a polis grega, ela é maior do que o indivíduo. Então essa coisa que a gente tem, meu Deus, vê se eu vou deixar meu filho na mão do Estado. Se pra gente isso hoje soa estranho, pro grego era muito normal, muito normal. Então se a gente pensa em Estado como polis, a polis grega, ela era, vou usar aqui um termo só para ficar mais fácil, ela era realmente dona dos seus cidadãos, né? Dona no sentido assim, você pertence primeiro à cidade para depois pertencer à sua família. Isso é bem a cara, né, do cidadão grego, da arete, da virtude grega. Tanto que o espartano não tinha medo nenhum da morte, por exemplo, de defender Esparta, né? Então veja que há muito disso. Tudo bem aqui? Então veja que isso aqui não é um ponto tão comunista assim, é muito mais a nossa leitura que às vezes não consegue colocar isso no ponto histórico. Tudo bem? Então, traduzindo em miúdos, qual é o papel da educação para Platão? Da educação não, do Estado para Platão. O Estado para Platão, ele teria aqui um papel muito forte na educação do cidadão, não só na educação do cidadão, mas também na formação dele e na formação do próprio cidadão para a sociedade. Então aqui toda a educação, todo o Estado seria orgânico, ok? Então essa é a ideia do Platão. Pensar numa cidade bem feita, que funcione em harmonia para que todos sejam beneficiados, ok? E isso a educação é primordial. Tá, Felício, e para Marx? Marx também não pensa assim? Não. E aí eu vou voltar aqui à pergunta do Leandro. Quer dizer, então, e porque é uma dúvida muito comum. Marx, então, quer dizer que para Marx as crianças ficariam com o Estado? Tem semelhança disso com o comunismo de Marx? Não tem. E aqui tem uma diferença gritante. E eu vou dizer uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. E esquecem muito na teoria do Marx. Para Marx, o Estado não é algo bom. Eu sei que às vezes isso pode soar estranho, né? Porque por conta dos debates que a gente tem nas redes sociais, né? Mas para Marx o Estado não é algo bom, né? Não é mesmo assim. Para Marx o Estado seria um instrumento da classe dominante. É isso, assim. Se você pega a teoria, o Capital, se você pega os seus manuscritos econômico-filosóficos, inclusive as teses contra Feuerbach, você vai ter ali a ideia de um Estado que ele é contra os trabalhadores. Então, para Marx, o Estado não é igual para Platão, responsável pela educação do povo. Para Marx, o Estado ele é ruim. Inclusive, ele rompe aqui com a tradição contratualista, sabe? Contratualista. Ele é muito mais relacionado a Rousseau, por exemplo, né? E ele vai pensar que, olha, o Estado ele só funciona para manter a classe dominante no poder. Ele só funciona para isso. É claro que ele pode ser, às vezes, subvertido. A classe proletária pode tomar o Estado ali, colocar um Estado socialista rumo ao comunismo. Só que esse comunismo seria a ausência do Estado, né? Seria a ausência completa do Estado. Porque o Estado, por si, em tese, ele sempre vai tender ali a defender a classe dominante, né? E aqui, se você quiser apertar a parafuseta, teve um marxismo mais radical, eu diria assim, seria um marxismo, uma visão mais, como é que eu posso dizer, gramsciana, talvez, seria mais ou menos o que aconteceu na União Soviética, que a classe dominante usou o Estado para punir a classe trabalhadora. Então, veja,
Para Marx, o Estado ele é sempre um instrumento de perseguição aos trabalhadores. Ele nunca está preocupado com a educação do povo. Olha então como é diferente, né? Olha então como é diferente. Então, para Marx, a Marx vai querer que as crianças sejam educadas pelo Estado? Não. Para Marx, o Estado educa as crianças como eu posso dizer, para dominá-las. Para dominá-las. Como é que eu posso colocar? Para colocar a ideologia dominante. Se para Platão, o Estado, a polis, deveria educar seus cidadãos para que eles sejam bons, para Marx, o Estado faz isso para deixar eles dóceis e sempre ali na mão da classe dominante. Na mão da classe dominante. Para deixá-los, um termo aqui mais comum, doutrinados. Tá dando para entender? Deu para entender por enquanto? Então veja, não tem tanta relação. Mas, Felício, não tem nenhuma relação? Olha, se a gente forçar muito, talvez tenha uma pequena relação entre Platão e Marx, que é a relação da dialética socrática. Platão tem essa questão da dialética, né? E aí, para ser bem simples aqui, vou explicar a dialética de uma forma bem simples, que é a ideia de dois argumentos opostos, de duas ideias opostas, que se batem e tem disso uma síntese, né? Só que para Platão, essa dialética ela é um movimento que vai, na ideia de um debate, rumo à verdade, né? Rumo à verdade, rumo ao plano das ideias, ao mundo das ideias, ao mundo das formas, né? Um mundo suprassensível, metafísico. Então veja que para isso a dialética para Platão leva ao mundo metafísico. Já a dialética para Marx, ela seria de um outro tipo, né? Ela seria antes fruto de um movimento materialista, ou seja, real, não tem nada de idealista platônico, né? Seria materialista, condições materiais, e histórica. Ou seja, a história que é uma luta de antagonistas. Que antagonistas são esses? As classes sociais, quem domina e quem é dominado. Então, para Marx, esse movimento dialético não é de pessoas que conversam, é de classes que se disputam. Então, seria só esse o ponto de contato de Marx para Platão. Então, Marx não tem realmente muita influência platônica, não. Talvez só nesse ponto da dialética, que, para ser honesto, eu acho que é muito mais hegeliano do que platônico. E aí sim, Hegel pode sim pegar de Marx, de Platão. Mas Marx ele é muito mais influenciado por Hegel, além de Hegel, Feuerbach e por Rousseau. Hegel, Feuerbach e por Rousseau. Nem acho que a dialética do Marx seja platônica em qualquer sentido. Ok? É isso. Então vamos ver aqui a pergunta de novo. Na República, Platão faz menção a um Estado governado pelo rei filósofo. E nesse governo, cita que a educação era dada pelo Estado e o Estado controlaria tudo. Isso Platão fala. Realmente, o Estado controlaria a educação. E as crianças não poderiam ficar com as famílias. Isso Platão falando. Enfim, eu vi semelhanças entre Platão e o comunismo de Marx. Para Marx, no comunismo, volto a falar, a educação para o comunismo de Marx não ficaria de controle do Estado. Muito pelo contrário, as pessoas seriam livres das amarras do Estado, porque o Estado aqui seria só um instrumento da classe dominante. Então, por isso que aí eu afirmo, não seria correto afirmar que Platão exerceu influência em Marx em seu projeto. Respondido? É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, já deixa o seu like e deixa seu comentário. E aí, você vê influência em Marx, em Platão, Platão em Marx? Você vê alguma analogia? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E aí a gente vai aqui crescendo essa comunidade filosófica aqui no YouTube. É isso, vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau. Até a próxima.